Você já se perguntou como nasce cada fio perfeito de espaguete que chega até o seu prato? Esse alimento está presente tanto nas refeições rápidas do dia a dia, quanto nos pratos mais sofisticados dos melhores restaurantes do mundo. Só nos Estados Unidos são consumidas mais de 2,7 milhões de toneladas todos os anos. No mundo inteiro, o consumo passa de 15 milhões de toneladas anuais. E o Brasil também está entre os maiores consumidores, com cerca de 1 milhão de toneladas por ano. Por trás dessa aparente simplicidade, existe uma indústria gigantesca, tecnologia de ponta e uma história que atravessa séculos e continentes. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como espaguete é produzido em escala industrial, desde o trigo balançando nos campos até o pacote que chega às prateleiras do supermercado. Tem tradição, ciência e curiosidades que vão te surpreender. Então já deixa o like aí embaixo e se inscreve aqui nos Segredos da Produção e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar acompanhando os conteúdos deliciosos como esse. Bora descobrir por trás os segredos do espaguete. Quando pensamos em espaguete, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre a Itália. Pratos fumegantes, mesas familiares e aquela explosão de sabor que só a cozinha italiana sabe oferecer. Mas pouca gente imagina que a história dessa massa é muito mais antiga e cheia de reviravoltas surpreendentes. Muito antes do espaguete ganhar fama no ocidente, civilizações do outro lado do mundo já produziam fios de massa. Arqueólogos encontraram registros impressionantes na China, com mais de 4.000 anos de idade. Eram massas feitas à base de grãos, como milho panso ou trigo, moldadas à mão ou puxadas com habilidade até virarem fios finíssimos, tão delicados que desfiam até nos padrões atuais. Esses registros mostram que a ideia de transformar grãos em fios comestíveis é uma invenção humana bem antiga, que atravessou fronteiras e séculos. Há quem diga que foi Marco Polo quem trouxe o conceito de massa da China para a Europa, lá no século XIII, após suas longas viagens pelo Oriente. Essa teoria é popular, mas não é unanimidade entre os historiadores. Existem documentos que indicam que os italianos já produziam massas semelhantes antes mesmo de Marco Polo embarcar. Um exemplo claro vem lá da Sicília. Registros árabes do século XI mencionam a itriga, uma massa seca em forma de fios, muito parecida com o que hoje conhecemos como espaguete. Ou seja, a história dessa iguaria é uma mistura fascinante de influências, encontros culturais e evoluções paralelas. Mas foi só lá na Itália que o espaguete realmente encontrou seu lugar e ganhou o status de arte. Os italianos não apenas adotaram o espaguete, como eles o transformaram. Criaram receitas icônicas e desenvolveram molhos lendários como o molho sugo, o pesto, o carbonara e entregaram a massa ao coração da vida cotidiana. Comer espaguete na Itália é mais do que se alimentar, é celebrar a tradição, convivência e o prazer de estar à mesa. E não é à toa que o espaguete atravessou gerações de fronteiras. Ele aparece em filmes clássicos, como a famosa cena dos dois cachorrinhos dividindo o prato em A Dama e o Vagabundo. Está presente em pinturas, livros, comerciais e até em memes na internet. O espaguete virou um símbolo universal de aconchego, de comida de verdade, daquela que alimenta o corpo e o afeto. Ou seja, hoje, seja num simples alho ou óleo feito de improviso ou num prato gourmet com frutos do mar, o espaguete carrega uma herança riquíssima. Cada garfada conta uma história que começou há milênios, cruzou continentes e conquistou o mundo. E é justamente o que torna essa massa tão especial. Ela conecta tradição, sabor e cultura com uma simplicidade que encanta. Porém, quando falamos de produção, tudo começa muito antes da fábrica, nos vastos campos de trigo durum, que se estendem a perder de vista em regiões como Canadá, Estados Unidos, Itália e partes do Oriente Médio. Esse tipo especial de trigo é altamente valorizado pelos seus grãos bem duros, ricos em proteína e com força de glúten superior. O segredo responsável por dar firmeza e elasticidade e a textura perfeita à massa do espaguete. Além da resistência, o trigo durum possui uma coloração naturalmente dourada e um sabor levemente mais intenso, com notas que lembram nozes ou grãos tostados, algo que diferencia dos outros tipos de trigos mais comuns. É essa riqueza de características que torna o espaguete firme ao cozimento, sem desmanchar facilmente e ajuda a segurar melhor os molhos. Depois da colheita, os grãos passam por rigorosos processos de limpeza, onde são retiradas impurezas como pedras, palhas, poeiras e pequenos resíduos. Todo esse cuidado é essencial para garantir a qualidade da farinha, que será produzida posteriormente. Após essa etapa, o trigo segue para enormes silos metálicos, onde fica armazenado em condições controladas de temperatura e umidade, aguardando o momento certo de ser transformado em sêmola. A sêmola, um tipo de farinha mais granulada e amarela, é a base do espaguete responsável pela cor dourada característica da massa. É essa matéria-prima pura, rica em nutrientes e cuidadosamente selecionada, que garante a qualidade e o sabor único do espaguete que chega até seu prato. Depois que o trigo durum é limpo e armazenado, começa a fascinante transformação que o leva a virar a
sêmola. O trigo passa então por moinhos enormes, equipados com várias sequências de rolos metálicos e peneiras finíssimas. Esses rolos esmagam e trituram os grãos em diferentes estágios, separando cuidadosamente a parte interna, o chamado endosperma, da casca externa, que é chamada de farelo. É o endosperma que se torna a sêmola, uma farinha grossa, dourada e rica em nutrientes essenciais. Além de triturar, o processo também envolve sistemas que removem qualquer resíduo ou partícula indesejada, garantindo uma matéria-prima limpa e pura. Essa qualidade, galera, é fundamental, pois qualquer impureza pode afetar o sabor, a cor ou a textura do espaguete. A sêmola, depois de purificada, segue para enormes misturadores industriais. É lá que ela encontra água, iniciando o processo de formação da massa. Algumas receitas industriais incluem pequenas doses de ovos, minerais ou vitaminas para enriquecer o produto, mas a base é quase sempre o trigo durum e a água pura. A proporção precisa é fundamental. Se houver pouca água, a massa fica seca e quebradiça, e se houver água demais, ela fica mole e difícil de estrudar. Dentro dos misturadores, grandes braços mecânicos giram e pressionam a mistura, amassando tudo até obter uma massa firme, elástica e uniforme. Sensores modernos monitoram constantemente a temperatura, a textura e a umidade, para garantir que cada lote saia perfeito. Esse cuidado rigoroso é o que garante que, ao cozinhar, o espaguete mantenha a firmeza e a consistência ideais, sem ficar mole ou pegajoso. Essa etapa é o coração de todo o processo, pois a qualidade da massa determina o sucesso de todas as outras fases seguintes. É aqui que começa a verdadeira mágica que vai transformar simples grãos de trigo em fios longos e deliciosos de espaguete. Com a massa pronta e bem homogênea, chega o momento de transformar tudo em fios longos e perfeitos de espaguete. Antes de virar fio, muitas fábricas passam a massa por enormes lâminas que transformam em grandes folhas. Essa etapa ajuda a distribuir melhor a umidade e a textura, deixando tudo uniforme para a próxima fase. Na etapa seguinte, a massa é pressionada por potentes extrusoras. Elas empurram a massa através de moldes metálicos chamados de dias, cheios de pequenos furos do formato exato do espaguete. O formato e o material desses moldes são essenciais, influenciam a textura, a rugosidade da superfície e até o tempo que o espaguete leva para cozinhar. Cada fio que sai da máquina tem quase a mesma espessura e aparência, graças a sensores e sistemas automáticos que controlam pressão, temperatura e velocidade. É tecnologia pura, garantindo que o espaguete fique perfeito fio após fio. Depois de formado, o espaguete é delicadamente transportado em suportes pendurados, como se estivesse secando no varal. Esse método evita que os fios quebrem e garante que fiquem esticados e uniformes. Durante esse trajeto, o espaguete passa por câmeras de secagem, onde o ar circula de forma controlada. Essa etapa é fundamental para tirar a umidade sem danificar a textura ou alterar o sabor. Quando atinge o nível ideal de secura, o espaguete é cortado em comprimentos padronizados, por máquinas precisas. Cada fio é medido e cortado para ter sempre o mesmo tamanho, seja para pacotes caseiros ou para restaurantes. A etapa final é a embalagem. Máquinas agrupam os fios em proporções exatas, enrolam ou empacotam em materiais plásticos ou caixas de papelão, imprimem os rótulos com as informações de peso, nutrientes e validade. E tudo então é selado para seguir finalmente para o supermercado. Robôs ainda organizam as caixas em partes, prontos para o transporte. É o fim de uma jornada que mistura tradição e alta tecnologia para que cada fio de espaguete chegue perfeito até a nossa mesa. Depois de tudo isso, fica claro porque o espaguete não é apenas um simples fio de massa, é o resultado de tradição, história, ciência e alta tecnologia. Cada garfada carrega séculos de cultura e um processo industrial fascinante. Da semente do trigo até o pacote da prateleira, tudo é pensado para garantir sabor, textura e qualidade que conquistaram o mundo inteiro. E agora, quando você olhar para um prato de espaguete, vai saber que existe um verdadeiro espetáculo por trás de cada fio. Se você gostou de descobrir como espaguete é produzido, já deixa seu like aí embaixo e se inscreve aqui no Segredos da Produção. E também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E já me conta nos comentários qual outro elemento ou produto você quer ver aqui no canal. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fui!